Saudação, senhores e senhoras, caríssimos e caríssimas. Eu sou Daniel Nonato e hoje Bolsonaro está preso. E aí? Cadê você que disse que ele não seria preso? A gente começa com Kleber Lucas. Segura na mão de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Além, se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, igreja, segura na mão de Deus, na mão de Deus. Levanta a mão pro céu. É isso aí, meu povo e minha pova, amigos e amigas. Eu sou Daniel Nonato e nós hoje iniciamos com Segura na Mão de Deus, com Kleber Lucas, até porque o evangelho de hoje, evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 36, mas nós vamos fazer 3 comentários políticos, já que nosso canal aqui também é nisso. Primeiro comentário é para que a gente possa refletir. E aí com todo respeito, não dá para entender um cidadão se dizer patriota pedindo apoio a uma pátria estrangeira. 2, finalmente Xandão mandou tirar a tornozeleira do Jair Mentira Bolsonaro. Mentira, mandou nada, mandou botar mais uma tornozeleira no senador Marcos Duval. E ontem, o 3, Bolsonaro foi convidado a ficar em casa. Ele vai fazer aí o isolamento social previsto em caso de pandemia, em caso de necessidade de controle de saúde pública. Foi decretada a prisão baseado naquilo que foi decretado. Como diz aí alguns pensadores, né, alguns juristas, saiu barato ainda, porque havia uma norma para que ele não se manifestasse em rede social. E no domingo ele fez uma fala para o público em Copacabana e foi postado pelo filho dele, foi orientado, primeira vez que ele não podia fazer isso, e ainda saiu barato porque a prisão é domiciliar. Então, alguns aí estão falando, isso aí vai acontecer. O pior é que eu fico bobo com bolsonarista. Isso vai ser revertido, o Lula vai ser preso, o Xandão vai ser preso. Senhores, não tem jeito. A água já está na canela. Agora vocês aguentam. Mas eu fico olhando e fico pensando, ainda está barato ainda, porque para 750 mil brasileiros é uma prisão eterna, porque morreram e não tem como voltar atrás, enquanto esse cidadão ainda vai ficar com prisão domiciliar. Lembrando nós que vamos, nesse dia de hoje, celebrar o evangelho de Mateus, capítulo 14, 22 a 36. Muito bem, senhores e senhoras. A gente entra com vocês no YouTube às 5 da manhã, graças a Deus, né? A gente entra com vocês às 5 da manhã, depois entramos mais tarde com o áudio no WhatsApp. Pedimos a vocês que deixem seu like, nos ajude a continuar produzindo. Lembrando que ontem foi o dia do padre, sem esquecer isso. Agradeço aos padres os bons padres que eu conheci, que eu conheço. Lembrando a todos que eu não sou o padre, porque recebi os 4, feliz dia do padre, mas não sou o padre, graças a Deus. E vamos nós lembrando que o evangelho de hoje é uma travessia, não é uma travessia qualquer, mas é aquela que o evangelho nos impõe. Sim, o evangelho impõe. Exemplo de Jonas. Logo após a multiplicação dos pães, Jesus obriga os discípulos a entrar na barca e ir para a outra margem. Não pede, ele obriga. Mateus usa o verbo forte, obriga, porque há um momento em que a fé não permite estagnação. É preciso partir, mesmo sem querer, mesmo com medo. Estive com medo, mas fui com medo mesmo, como diz a canção. É noite, o mar está revolto, o vento é contrário, e Jesus ainda não está com eles. Parece algo familiar, não é? O caos dentro e fora da gente, crises pessoais, existenciais, turbulências na comunidade, o silêncio de Deus. Mas Deus sempre vem, Ele sempre vem em nosso socorro. Quando Jesus se aproxima, os discípulos não o reconheceram, acham que é um fantasma, porque o medo nos rouba o olhar da fé, transforma
Jesus e um fantasma. Olha naquele vulto no meio do mar como uma ameaça. Mas Jesus diz: coragem, sou eu. Não tenha medo. Nós sabemos que o contrário de fé é medo. Esse sou eu de Jesus ecoa o nome sagrado que Deus revelou a Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Eu sou aquele que sou. E mais que uma identidade, é presença. É Deus que caminha sobre o caos e não nos abandona no meio da tempestade. É o Deus conosco. Pedro ousa pedir: mestre, permita que eu caminhe até ti. Mas Pedro ainda não estava no mistério, como dizem os meus irmãos evangélicos. Ele vacila, ele logo grita: Senhor, salve-me. Esse grito, meu irmão, minha irmã, esse grito não ficou no passado. Hoje, ele ainda ressoa nos bastidores das comunidades, onde nós às vezes, escondemos abusos, clicarismo, às vezes o abuso do poder, as famosas sanções que uns e outros costumam colocar, lembrando que no dia 6, agora amanhã, já começa a sanção do Donald Trump em nosso país, também nas liturgias vazias que não tocam o povo, nas alianças políticas que a igreja faz, que os pastores e padres às vezes fazem, em troca de prestígio e de posição social. Lembrando a todos que esse grito de Pedro é um grito eclesial, mas também um grito pessoal e particular. Cada um de nós é Pedro, cada um de nós tem o seu mar revolto, e todos, em algum momento, precisam e devem gritar por salvação. E Jesus estende a mão, ele sempre estende a mão para nos socorrer. E Santo Agostinho já dizia: a barca é a igreja, o mar é o mundo, o vento são as tentações. Quando a caridade esfria, o amor esfria, o barco se agita. A barca hoje está balançando. Ainda temos padres e bispos aplicando sanções, a exemplo de Donald Trump em leigos, não por falta de vento, mas por falta de fé encarnada. Fé que ousa gritar, que confia no Deus Altíssimo, mesmo às vezes vacilando e com medo. E São João da Cruz chamaria isso de noite escura, noite que purifica, noite onde o silêncio de Deus é mais presença do que ausência. Quantas vezes nós sentimos Deus silenciado em nossa vida? Vocês querem saber? Não dá para seguir Jesus só da margem. O Evangelho exige travessia, exige que entremos no mar da vida, exige que a fé saia do conforto da embarcação, exige que nós gritemos e exige coragem. Hoje, Jesus continua dizendo: sou eu, coragem. Ele ainda caminha sobre os caos da tempestade da humanidade, nas guerras no Oriente Médio, no conflito da Ucrânia, na realidade das mães que sofrem seus filhos mortos pela violência. E ele continua estendendo a mão, ainda levanta a mão. Lembrando a todos, então, que a fé vacilar é algo normal. É algo normal você, às vezes, ficar desesperado. É algo normal nós, às vezes, perguntarmos: Deus, por quê? Não tenha medo de gritar: Senhor, salva-me. Confio na tua misericórdia. Confie que a mão que sustenta a comunidade, que sustenta a igreja, também sustenta a cada um de nós, se nós o chamarmos pelo nome. Senhor Jesus, eu estou aqui, me ajude. Diante do mundo onde temos aí os conflitos ideológicos, onde temos agora o tarifaço chegando e outras coisas mais, é preciso, mais do que ontem, na barca de Pedro, na barca da vida, pedir ao Senhor que nos socorra, nos ajude a caminhar na unidade, na fidelidade. E apesar das sanções religiosas e também as sanções econômicas do sistema, nós estamos aqui. Senhor, ajuda-me, socorre-me, não deixe que eu me afunde. Que Deus nos abençoe e nos ajude, reze por mim que eu rezo por você, para que possamos ser fiéis ao seu amor. Eu sou Daniel Nonato. Sustentará. Não, 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 não. Não tem. Segue adiante. E não para trás. Oh, glória, mas seguro na mão de Deus.